muito obrigado pelo favor da vossa presença neste debate que a Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos de Natureza da Ordem dos Advogados, a que tenho a honra de presidir, decidiu há cerca de 6 meses, em reunião ordinária, empreender e designou logo então para esta data. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Adjunto, Dr. Euclides Damaso Simões, aqui por si e na qualidade de representante da Senhora Procuradora-Geral da República, que teve a amabilidade de ontem à noite me transmitir que, por razões de Estado, que teve a amabilidade de identificar, não lhe seria possível, ao contrário do previsto, aqui estar presente. Excelentíssima Senhora Doutora Olga Maurício, ilustre juíza desembargadora e vice-presidente do Tribunal da Relação de Coimbra. O Sr. Deputado Dr. Pedro Bacelar de Vasconcelos, ilustre presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, creio que ainda não chegou. Sr. Dr. Pedro Branquinho, ilustre Procurador-Geral Adjunto e membro do Conselho Superior do Ministério Público. Excelentíssimo Sr. Dr. Jacó Simões, muito ilustre presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados. Sra. Doutora Cristina Ferreira, aqui em representação da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Sr. Dr. Carlos Alves, ilustre secretário executivo da UGT e coordenador do Gabinete Jurídico, acompanhado pelo Sr. Tiago Santos, também desse gabinete. Ilustres membros do Conselho Geral, ilustres membros da Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos da Natureza, excelentíssimos conferencistas, aos quais, desde já, a Comissão tributa o mais vivo agradecimento pela disponibilidade que tiveram para participar neste evento, concretamente o Sr. Professor Dr. Germano Marques da Silva, Sr. Dr. Magalhães e Silva, Sr. Dr. Paulo da Mesquita, ilustre Procurador-Geral Adjunto, que estará seguramente a chegar, Sra. Professora Doutora Cláudia Cruz Santos, que intervirá apenas da parte da tarde, bem como Sra. Desembargadora Margarida Blasco e Dr. José António Barreiros. Agradeço também, em representação da Comissão, aos moderadores, aos ilustres moderadores que se dignaram aceitar esse repto para intervirem e moderarem os debates que culminarão as sessões da manhã e da tarde, Dr. Luís Neiva Santos e Professora Doutora Maria João Antunes. Saúdo também todos os ilustres magistrados judiciais e do Ministério Público presentes, todos os excelentíssimos colegas, advogados e advogados estagiários, solicitadores, agentes de execução, juristas, estudantes, o agrupamento da escola, o grupo do curso profissional técnico de restauração e bar do agrupamento de escolas de Coimbra, que se dignou colaborar na organização do catering, o grupo de fados Insígnia, que no final da tarde atuará com fados de Coimbra. Minhas senhoras e meus senhores, como é concebido, qualquer problemática atinente a prazos constitui sempre um assunto que interessa e preocupa os advogados. Na verdade, os prazos que a lei prescreve para a prática dos diversos atos processuais por parte de advogados assumem geralmente natureza peremptória, ou seja, são prazos de caducidade, razão pela qual o desrespeito pelos mesmos implicará a preclusão dos direitos de intervenção processual que lhes estão associados, com combinações que redundam em evidente prejuízo para os clientes e, consequentemente, acarretam o inevitável descrédito profissional do advogado e da classe.
Não é, contudo, acerca dos prazos que se impõem aos advogados que hoje versará a discussão para a qual pretendemos apenas dar o mote. Sendo a Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos da Natureza um órgão da Ordem dos Advogados de Portugal, o tema de hoje é, como não podia deixar de ser, de enorme interesse para os advogados, mas assume também especial relevância para todos os profissionais forenses e, enfim, para a comunidade em geral. Debruçar-nos-emos sobre os prazos do inquérito penal, designadamente impostos pelo legislador no artigo 276 do Código de Processo Penal. Esta norma resulta já da versão originária do Código, decorrente do Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de fevereiro, tendo precisamente a mesma epígrafe, então, que nos dias de hoje. Prazos de duração máxima do inquérito. O preceito em causa foi alterado em 1998, pela Lei nº 59/98, de 25 de agosto, em 2007, pela Lei nº 48/2007, de 29 de agosto, e em 2010, pela Lei nº 26/2010, de 30 de agosto. Das sucessivas alterações, resultou evidente a tendência para o alargamento dos casos em que se admite o prazo máximo de 12 meses, já de si excepcional face ao prazo regra de 6 meses. Ora, este prazo de 12 meses já se encontrava contemplado na versão de 1987, valendo então para crimes puníveis com pena de prisão de máximo superior a 8 anos e estando em causa processos de excepcional complexidade, devido nomeadamente ao número de arguidos ou de ofendidos ou o caráter altamente organizado do crime. Mas, se em 1998 e 2007 não ousou o legislador ultrapassar a barreira dos 12 meses, já com a última alteração legislativa, datada de 2010, passou a ser admissível a elevação do prazo para 14, 16 e mesmo 18 meses, para além de ter passado a admitir-se a suspensão do decurso do prazo em caso de expedição de carta rogatória e até à respectiva devolução da mesma. Procuraremos hoje, neste fórum, com a inestimável ajuda dos nossos moderadores e conferencistas convidados e de todos os presentes, dissecar qual o sentido e os valores subjacentes à consagração do preceito legal, para podermos adequadamente questionar a admissibilidade de prorrogação do tempo do inquérito, para além dos prazos legalmente dispostos, e compreender que consequências poderão e ou deverão advir do não cumprimento daqueles prazos. Na verdade, sendo a fase de inquérito uma fase não judicial, tendo como dominus o Ministério Público e sendo destinada à investigação criminal, a mesma não é uma fase de contraditório por excelência. Como tal, a imposição de prazos de duração máxima há de visar não só propósitos de eficiência e celeridade processuais, mas também a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos afetados pelas diligências investigatórias máxima do arguido. Daqui se depreende, pois, que a fixação legislativa daqueles prazos nos coloca perante mais uma norma cuja interpretação se joga no conflito inevitável entre as finalidades primárias do direito processual penal, sendo elas a realização da justiça e a descoberta da verdade material, a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos perante o Estado e o restabelecimento da paz jurídica comunitária posta em causa pelo crime e consequente reafirmação da validade da norma violada. Tais finalidades assumem uma natureza eminentemente conflituante, sendo que, na generalidade dos concretos problemas suscitados no âmbito do processo penal, não é possível a harmonização integral das finalidades referidas. Assim, só se logrará resolver a conflitualidade descrita operando a concordância prática das finalidades em conflito, de modo a salvaguardar em cada situação o máximo conteúdo possível de cada uma delas. E, no caso, a questão que se impõe é de saber o que justifica a imposição de um tempo para o inquérito. Queremos que o respeito pelo tempo que o legislador considerou adequado para o decurso
do inquérito se prende com considerações e ponderações que convocam todas as finalidades supramencionadas. Se não vejamos, do ponto de vista da realização da justiça e da descoberta da verdade material, haverá que reconhecer que, em casos de excepcional complexidade, grande quantidade de meios probatórios, grande expressão de factos e elevado número de sujeitos processuais, pode revelar-se fundamental dilatar o tempo do inquérito para lograr o cabal esclarecimento dos factos em investigação e, bem assim, decidir acertadamente pela acusação ou arquivamento. Contudo, a passagem do tempo acarreta também consequências nefastas, porquanto o afastamento temporal da investigação, face aos factos investigados, implicará um distanciamento tal face à realidade ocorrida que pode mesmo não permitir mais do que descobrir uma verdade histórica, não necessariamente coincidente com a verdade material. E, mais do que isso, não passível de ser comprovada em sede de audiência, discussão e julgamento. Segundo, no que concerne à proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, o decurso do tempo eterniza o estatuto processual dos arguidos, com as limitações legais que lhes estão inerentes, e permite que sobre estes se vá sedimentando um manto de culpabilidade, muitas vezes até mediático, não condizente com o princípio constitucional da presunção de inocência. Terceiro, por fim, em relação ao restabelecimento da paz comunitária, da paz jurídica comunitária, relembramos que a intenção do processo penal não pode ser só a de condenar os culpados, mas terá que ser também a de absolver os inocentes. Como tal, esta finalidade do processo afirma-se tanto por uma ideia de celeridade no interesse do arguido, que deve ser julgado no mais curto prazo possível, conforme constitucionalmente imposto no artigo 32 da Constituição da República Portuguesa, como por uma ideia de celeridade no interesse da comunidade jurídica que espera ver reforçada a sua fidelidade aos princípios, aos bens jurídico-penais, apesar do crime. Enfim, será nesta difícil, mas inescapável equação que se irão debater argumentos em torno do tema central que elegemos para trazer à discussão pública neste fórum. Estamos em crer que a acuidade e a pertinência do tema, por si só, já justificaria a nossa presença. Não obstante, não deixaremos de reconhecer, desde já, e mesmo antes das intervenções dos nossos convidados, conferencistas e moderadores, que os contributos que aqui hoje nos trarão, pela reflexão, eloquência e reconhecido mérito dos mesmos, mas também pelas posições divergentes que irão transmitir, só poderão engrandecer este acontecimento que a Comissão dos Direitos Humanos, Questões Sociais e Assuntos de Natureza da Ordem dos Advogados organizou e marcou há cerca de 6 meses, com o intuito deliberado de reunir intervenientes de diferentes quadrantes do mundo jurídico e com diferentes perspectivas da problemática em discussão. Muito obrigado.